Olá pessoal, É, hoje nós vamos falar sobre Hebreus 13:17, né? E nesse versículo nós vemos assim o último capítulo do livro de Hebreus, né? Então a gente vai ver a respeito. Os Tessalonicenses evangelizaram o pessoal de Bereia, os bereanos, né? Os bereanos, o que eles faziam? Quando Paulo ia lá conversar com eles a respeito da escritura, quando Paulo acabava de falar, ele pegava tudo que Paulo tinha lido e revia para ver se Paulo não tinha equivocado em nenhum daqueles lugares, entendeu? E que assim sejam vocês, os bereanos, tá? Não fica nas minhas palavras, não fica na palavra de outra pessoa. Vai para a escritura e vê se isso está correto, tá ok? Se hoje nós vamos falar de Hebreus 13:17, leia, se possível, a carta toda de Hebreus para você entender o contexto global, né, da escritura. Então, depois da vinheta, estamos aí começando esse estudo. Até já. Há uma luz no fim do túnel. Voltamos então, pessoal. Então vamos lá, né? Para responder essas perguntas, vamos ler o texto todo, né, para entender o contexto, né? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar o capítulo 13, se você puder ler mais longe, se você puder ler o livro todo, melhor ainda. Quanto mais você lê, mais você vai entender, tá? Porque o versículo, ele não é aquela coisa, eu fui lá, comprei uma casa, comprei um carro, e entendeu? O texto todo, a Bíblia não foi escrita assim, quer ver? Vou te dar um exemplo, tá? Isso é um exemplo. Então, eu fui lá, eu comprei um carro, eu peguei, fui na concessionária, tal, não sei o que, tal, a obedecer os nossos pastores, tá? Então, aí eu peguei, assinei o papel, tudo. Não tem um negócio no meio, do nada, saindo do nada, falando uma coisa, tá? Então, esses versículos que esse pessoal prega, eles tiram do contexto completo, que é o que a gente vai ler, o contexto, a gente vai ver o contexto e do que ele está falando. Para a gente entender o que ele está falando, temos que entender todo o contexto, tá ok? Então vamos ler o versículo 1, tá? Hebreus 13:1. Permaneça no amor fraternal. Entendeu? Permaneça onde? Dentro da igreja. Permaneça lá no ponto de pregação. Permaneça ali, naquela reunião. Não. Amor fraternal. Tem alguma coisa de religioso no amor fraternal? Não. Qualquer pessoa pode praticar, tá? As coisas que o Criador nos deixou para fazer para o próximo nunca dependeu de outra pessoa e nunca dependeu de situação, tá? Nunca dependeu de dinheiro, de alguma outra coisa que qualquer um na face da terra não possa fazer. Talvez você possa, mas um outro não pode. Se Deus falasse assim, não, você tem que dar o dízimo na igreja. Se o mendigo fosse outro hoje para a igreja, como que ele daria o dízimo? Ah, não, porque na situação... Não, não tem. As coisas que ele pede, qualquer um pode fazer. O amor fraternal, desde o mais rico, desde o Elon Musk, que é o cara mais rico do mundo, até uma pessoa em situação de rua pode praticar o amor fraternal, entendeu? Então as coisas que o Criador pede é amar Deus sobre todas as coisas. Tanto Elon Musk, que é o cara mais rico do mundo, ele pode amar a Deus quanto uma pessoa em situação de rua, entendeu? Uns vão amar mais, outros menos. Outros vão dedicar muito mais tempo, outros menos. Uns vão ter isso aí na cabeça o dia inteiro, outros não. Entendeu? Mas o que o Criador sempre pede é o que todos podem fazer sem tirar, sem requerer algo da gente, tá? Ele não requer nada, nem das nossas mãos, nem dos nossos feitos, tá ok? Então, o amor fraternal a gente pode fazer assim, ajudando uma pessoa, né? Mas a gente pode também, tanto ajudando uma pessoa, como
sendo ajudado, né? Às vezes a pessoa está ali, ela não pode ajudar, mas ela está sendo ajudada, entendeu? Ela está fazendo parte do amor fraternal. Quando em Coríntios o pessoal diz, principalmente na hora da oferta, do dízimo, o pessoal fala assim, Deus ama quem dá com alegria, né? Leia o texto completo, leia o texto completo, mas ele fala de dar com alegria, com uma pessoa, para uma pessoa. Você pega, chega ali, a pessoa bate no seu portão, eu preciso disso, preciso daquilo, tá aqui, meu irmão, entendeu? Então é nessa coisa, permaneça no amor fraternal. O amor fraternal é o amor ao próximo, não na religião, né? Na religião não tem amor fraternal, né? Porque eles pedem, vende a mim, não tem amor. Impedir, tá? Impedir não existe amor, tá ok? Versículo 2. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns não sabendo hospedaram anjos. Não vos esqueçais das hospitalidades. O que é hospitalidade? A pessoa que está no hospital? Não, você recebeu uma pessoa, um hóspede, hospitalidade, né? Porque alguns de vós, sem saber, hospedaram anjos. Você sabe algum que me veio à cabeça agora? Alguém na Bíblia que hospedou anjo? Escreve aí no comentário se você lembra. Ló, né? Ló, ele hospedou anjo. Quando os anjos foram lá e o pessoal foram querer entrar na casa deles, que queriam toda aquela situação com Ló lá, e eram anjos, ele chegou e hospedou, né? Sem saber quem era, ele pediu para entrar em casa. Ele queria até sacrificar, vamos supor, a filha dele para alguém que ele não conhecia. É a mesma missão do Messias, né? Ele se sacrificou por nós, ele não conhecia a gente hoje. Quer dizer, ele conhecia a gente porque ele não é preso no tempo e espaço, né? Que a gente precisa para chegar daqui 10 minutos, tem que esperar 10 minutos. Ele não, entendeu? Ele conheceu a gente tudo, mas no sentido figurado, né? Naquela época de 2000 anos atrás, né? Na nossa visão como homem, ele não conhecia, né? Mas e Ló da mesma forma, né? Amou tanto aqueles homens, né? De amor fraternal, que hospedou anjos, né? Que iria sacrificar suas filhas para não deixar que nada acontecesse com aqueles homens, né? E isso faz parte das boas obras, tá? Versículo 3. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmo também no corpo, né? Lembra-se dos presos, dos malfeitores e dos maltratados, né? Aqui lembra tanto de um quanto do outro. Lembre do preso como se você fosse preso, da época que você maltratou pessoas, e lembra-se dos maltratados, como você hoje é maltratado, né? Às vezes nós falamos muitas coisas, né? Às vezes nós pegamos e não damos assim muito crédito a algumas coisas, nós deixamos passar alguns momentos da nossa vida, nós não temos aquele a percepção, né, de às vezes a gente está tão acostumado, tão calejado com aquelas coisas que a gente passa batido durante o dia, né? Mas a realidade mesmo é que ora somos maltratados, ora somos malfeitores, né? Nós maltratamos pessoas, né? Então, mesmo independente do que a pessoa faz, do que a pessoa fez, do que ela tem, né? O mesmo amor chegar àquela pessoa, né? O julgamento não cabe a nós, né?
O julgamento daquele dia cabe ao Messias. Nós julgamos hoje o pecado, né? Quem julga pessoas o julgamento de pessoas vão ser feito aquele dia. Hoje nós estamos aqui para julgar o pecado, né? Se eu vejo você que você está pecando, falo, seu irmão, deixa disso, ó, a Escritura diz assim, assim, assado. Não, deixa com a minha vida, deixa com a minha vida aqui, Flávio. Beleza, orientado ele foi, né? Aquilo lá não está correndo das minhas mãos, né? Então é dessa forma, tá? Sinta-se na pele dos desamparados e necessitados, né? Que esse versículo está dizendo, né? Sinta-se na pele dos desamparados e necessitados. Então, é dessa forma. Versículo 4. Venerado seja entre todo o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adultérios, Deus o julgará. Tá vendo? Então, venerado seja todo o matrimônio e o leito sem mácula, né? Quando a Escritura fala disso aí, fala de traição, que quando você ama o próximo, você não faz mal ao próximo, não trai a esposa, não trai a família. Eu tenho um julgamento diferente a respeito de traição pelo seguinte, não pelo... Fala assim, nossa, Flávio, você acha que trair é normal? Não, não é disso que eu estou falando. O que eu falo a respeito de traição é o consentimento, né? O consentimento, na verdade, o que acontece? Vamos supor que eu estou casado hoje, né? Eu saio para trabalhar, minha mulher fica em casa. Ela traz alguém para minha cama para deitar com ela, ela não está me traindo. No que eu imagino, ela está se traindo, entendeu? É que a pessoa inverte muitos valores, né? O próprio Messias falou assim, o menor será o maior. No que vocês pensam, o menor é o maior, né? Da forma que eu penso, a pessoa que está, vamos supor, a minha esposa que está me traindo, ela não está me traindo, ela está traindo ela, porque a promessa dela, né, de ter uma família e de seguir o resto da vida comigo, ela não está cumprindo, entendeu? Então, o fato da traição é da própria pessoa, entendeu? Ela está se traindo, ela não está me traindo, né? E eu traio ela se eu pegar e dizer assim, não, nada acontece na minha vida, mas eu estou indo, entendeu? Com outra pessoa, né? Mas só que aí eu não estou assim na visão humana que todos vê globalmente, a visão global, né? O que acontece? Eu estou casado ficticiamente com essa pessoa, tá? Eu sou um cara solteiro, não namoro, não nada, entendeu? Então o que acontece? Vamos supor que eu estou casado com essa pessoa aqui. Se eu traio ela, como globalmente o pessoal conhece, eu não estou traindo ela, eu estou traindo a mim, né? Porque quando você chega numa pessoa, você vai conversar com uma pessoa, vai falar assim, eu quero você e tal, vamos namorar, vai lá, namora, conhece a família, não sei o quê, ou casa, ou você faz uma festa de casamento, ou você casa na igreja, ou você casa só no cartório, ou você não casa em nenhum dos dois, porque isso é válido, né? O casamento nunca existiu em cartório, nunca existiu em igreja, né? Mas muita gente vai colocar aqui embaixo alguns versículos aí que eu já sei qual que é, né? Mas vamos lá que coloca aí os versículos aí do casamento aí, que a gente vai mandar balar um por um. A gente já aproveita e já faz um vídeo sobre isso, tá? Aí o que acontece? Aí vamos supor, você faz promessas para a pessoa, né? Você faz promessa para a pessoa, fala assim, não, eu quero viver minha vida com você, eu quero passar... Tem aquelas juras, né, que a gente fala, né, juras de amor, né?
Ah, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero ter uma família com você, eu quero ter filhos com você, eu quero isso com você e tal. Só eu e você, a minha vida eu vou largar, a minha vida com meu pai e minha mãe, como diz a Escritura, abandonará o pai e a mãe, e unir-se-á o marido com a esposa, eles serão uma só carne, né? Então os dois você não são mais dois, são um, né? Então quando um lado tá podre, né? Igual uma laranja, você pega uma laranja ali, o bichinho entrou aqui, já tá comendo, já tá tudo preto aqui, já tá mole. Ou você joga a laranja fora, ou se você quiser aproveitar, você vai arrancar a parte podre, né? Que seria o distanciamento. Se no caso fosse eu, o traidor, que a gente fala, né? Eu teria que sair fora desse relacionamento. Se a pessoa é a traidora, ela tem que sair fora do casamento. Isso não pode existir, entendeu? Então, o leito sem mácula, né? É isso, vocês viver harmoniosamente. O amor ao próximo não traz traição, tá ok? Nem para si e nem ao próximo, tá? Porém, aos que se dão à prostituição e aos adultérios, Deus o julgará, né? Então, nós julgamos o pecado e o Criador julga pessoas, tá? E essa é uma questão do Criador, tá? O cuidado com a família faz parte do amor ao próximo, tá? Isso que nós lemos aí, é isso aí. O cuidado com a família traz o amor ao próximo. Versículo 5. Sejam vossos costumes sem avareza, contendo-vos com o que tens. Porque ele disse, não te deixarei nem te desampararei, né? Sejam vossos costumes sem avareza. Ah, eu quero aquele lá, eu quero aquele carro novo, eu preciso trocar de carro, aquele carro novo já tá velho, já tem 6 meses aquele carro, não posso mais andar com ele, já tá ficando... Ah, e aquele sapato, agora a gente tem um casamento para ir, a gente vai ter que comprar uma roupa nova, porque eu não gosto de repetir roupa. Ah, vou ter que comprar um sapato, vou ter que comprar uma blusa, vou ter que comprar um blazer, vou ter que comprar... Sem avareza. Se você é uma pessoa que quer realmente seguir ao Criador, não seja avarento, entendeu? Contentando-vos com o que tendes, o que você tem já está bom, entendeu? Deus não olha para a passarela, entendeu? O Criador não está aqui para olhar você na passarela e dizer, nossa, olha como ela está bonita hoje, olha, está marcando todo o quadril dela, não sei o quê. Olha ele só com aquele broche da maçonaria aqui, assim, tal, não sei o quê. Não tem nada disso, cara. Não tem nada disso. O que ele quer é o amor ao próximo, não o amor a si. É lógico, o amor a si mesmo. Quando você se ama, você ama uma pessoa, entendeu? Mas não egocentrismo, né? Não chamando tudo para você, né? Amor ao próximo. É de você para lá, não de lá para cá, né? Tem que fazer assim, não assim, tá ok? Não seja dado ao materialismo, né? Não seja materialista, né? Pensar nas coisas que são de cima. E assim, com confiança, ousemos dizer, o Criador é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem, né? O Criador é o nosso ajudador. Então você fazendo isso, deixando o materialismo, e com confiança, ousamos dizer. Então você pode dizer isso se você deixar o materialismo para o lado. Veja bem, começou lá. O versículo 1, deixa eu ver aqui. Aqui, ó, o amor ao próximo, as boas obras, se sentir na pele daquela pessoa que você está, né, ali, tanto a pessoa que está encarcerada, o malfeitor, ou maltratado, né?
cuidado com a família, entendeu? Tá vendo? Isso aqui não tem nada de religioso, boas obras, o amor ao próximo, se sentir na pele do desamparado, do malfeitor, do maltratado, o cuidado com a família, né? Não seja dado ao material. Tem alguma coisa de religioso nisso? Não tem. A religião é muito diferente. Tem pessoas... Eu ia à igreja que pessoa parecia parecia aqueles passarela. Nossa, olha, bonita, que não sei o quê. Não precisa disso, cara. Isso jamais existiu. Isso jamais passou pela cabeça do Criador uma coisa dessa. Entendeu? Então, por favor, isso não faz parte do Criador. Tá ok? E sejamos confiantes que o Salvador nos ajudará. Entendeu? Você fazendo isso, você pode ser confiante que o Salvador te ajudará. Fora disso, nem pensar. Nem pensar. Tá ok? Então, continuemos, versículo 7. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitais, atentando para a sua maneira de viver. Ó, Flávio, chegou aqui, ó, lembrai-vos dos vossos pastores, não é 17 não, é 13:7, não é 13:17, tá? Lembrai-vos dos vossos pastores. Você entendeu? Lembrai-vos dos vossos pastores. Na sua igreja aí, quantos pastores você tem? Não, dentro da sua igreja aí. Não estou falando de... porque a sede lá tem tantos pastores e que não sei o quê. Eu estou falando da sua... Onde você congrega aí? Onde você vai aí? Aonde você vai? Quantos pastores tem aí? Mas ele está falando para lembrar dos pastores. E aí? Quem são esses pastores? Quem são os pastores? Que vos falaram a palavra de Deus. Que vos falaram, passado, não é o que vos fala hoje. E nem eu, tá? Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram. Aquele que foi lá, sempre quando tinha alguma coisa, eles iam lá e escrevia, né? Jeremias escreveu, Isaías escreveu, Daniel. Aqueles são os pastores que vos falaram, né? Que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitais. Você imita a fé do seu pastor? Você imita a fé do seu pastor? Vou deixar de novo aqui embaixo o canal do Fala Zion, tá? E você vai ver, sempre tem baixaria gospel lá, né? Ou se não, se você não quiser ir lá, você entra aí no site, chama Fuxico Gospel, você vai ficar inteirado de tudo. É o pastor que era linha dura na igreja, que fazia aqueles vídeos espetacular na internet. Já fazia 10 anos que já estava tendo relação com uma menina do louvor lá, e agora? É esse pastor que você imita? Ou você imita Daniel? Você imita aquele cantor também que saía lá, que tem uns vídeos dele lá, fazendo uma massagenzinha com a mão ali e tal? Ou você imita Isaías? Esses pastores aí que abonado de dinheiro fica vendendo coisa aí, os marqueteiros gospel? Ou você imita Paulo, Shaul? Quem que você está imitando? Da onde vem da onde vem o seu... Você se espelha em quem? Em quem você está espelhando? A sua
você fala assim, ó, eu me espelho naquele pastor, ou em Isaías, eu me espelho em Paulo, eu me espelho no Messias. Em que você está espelhando? Como você está agindo? Você acha que o Criador não pode te ver? Tá? Então, por favor, né? Atentando para a sua maneira de viver, aquele que vos falaram, que atentam para a sua maneira de viver, né? Aqui, ó. Lembrai-vos dos vossos pastores, né? Quem são os pastores? Ezequiel, Daniel, Isaías, Jeremias, Malaquias, Joel, Abacuque, todos aqueles homens inspirados pelo Criador, tá? Quando o Criador usava a boca dele, Samuel, Natã, né? Todos esses homens, né? Então o que acontece? Nesses homens sim você tem que se espelhar, porque eles os ensinaram, né? Mas tem coisas que foram escritas que não foram ensinadas diretamente. Tanto que o Criador teve que usar os profetas para falar, não faça tal coisa, que nós vamos fazer um vídeo sobre cada uma dessas coisas aí também, tá? Coisa que você pratica dentro da sua igreja, tá ok? Então vamos lá. Lembrem dos pastores que falaram. Hebreus 11, leímos quem são esses pastores, os quais temos que imitar, mas não os falsos profetas, né? Então nós vimos no vídeo aí, eu não lembro se foi no vídeo passado, ou se não lemos ainda, acho que lemos, né, Hebreus 11, né, dos pastores. Teve o último vídeo aí, ó, ficou com umas legendas, tudo... Eu quero pedir desculpa a vocês, tá? Nesse aqui eu já vou fazer, é que eu tava editando diferente, por isso que ficou daquela forma. Esse aqui eu vou voltar a editar normal, porque eu achei que ia dar mais certo editando daquela forma, mas não deu certo, tá ok? Então vamos lá. Em Hebreus 11 lemos quem são esses pastores, né? E os quais temos que imitar, não são esses falsos profetas, né? Ainda mais a maneira de viver desses homens que são muito diferentes do qual o Messias viveu e ensinou, né? Então, quando o Criador realmente escolheu uma pessoa, não o deusinho com D minúsculo das igrejas, né? Esse deusinho que escolhe pessoas que ele não conhece, que rouba, que quer fazer um império, né, um império de igrejas, né, que colocam pessoas ali que, se não for comunada com as suas ideias, que não tiver de acordo, ele não coloca. Então esse deusinho pequeno, que é o Deus que falou com Salomão, né, aquele mesmo Deus que não sabia que o pai dele tinha feito muitas coisas ruins, né, que apareceu num sonho para Salomão, né. Então, porque Salomão pode falar, eu tive um sonho, eu posso dizer, acordar amanhã cedo lá, falar para todo mundo, eu tive um sonho aqui, né, de abrir uma religião nova aqui, que eu posso fazer, né, eu vou abrir uma religião, eu tive um sonho, Deus falou comigo, né, esse deusinho, né, falou comigo. Mas, e é assim que as pessoas fazem, né, eles dão ouvido a coisas pequenas, né, e as coisas não importantes eles não fazem, né, como o Messias disse, que está escrito aqui, que vocês dão dízimo do endo, do cominho, do hortelã, mas não faz o principal, né? Que eles dão mais valor às coisas pequenas do que às coisas importantes. Eles tiram o valor das coisas importantes. É o que eu estava falando naquela hora da traição, né? A gente muda o foco, né? A gente tira o foco de uma coisa e coloca na outra. A questão da traição, né? E da mesma forma isso, a pessoa tira o foco do principal e coloca no que me interessa, né? O que me interessa é o principal? Aquilo lá vai me render dinheiro? Não. Mas aquele lá que não é o principal, que é o dar dinheiro, né? Você dá o dízimo para mim, isso é o principal para mim. Para o Criador não, aquilo lá não é, né? Mas tá escrito assim,
mas agem de outra forma, né? Mas vamos lá. Versículo 8. O Messias é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Depois dele falar aqui, ó, quer ver, ó? Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a vossa maneira de viver. O Messias é o mesmo ontem, hoje e eternamente, né? Não vos deixei levar ao redor, entendeu? Então ele está continuando um raciocínio aqui, né? Lembrai-vos daqueles pastores lá atrás, dos que vos falaram, não do que vos fala presentemente, tá? Na sua vida. Lembra dos vossos pastores que vos falaram, né? Porque o Messias é o mesmo ontem, lá daquele tempo, hoje e eternamente, entendeu? O Messias, a palavra do Messias. E lembrando aqui, ó, que uma coisa que eu vi aqui, o versículo 7 mesmo, lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus. Quem é a palavra de Deus? É a Bíblia? Não é a Bíblia. Nós vamos fazer um vídeo sobre a palavra de Deus, tá? Explicando isso aí. Vai ser um vídeo bem curtinho, porque não tem muito o que falar. A Bíblia ela é muito direta, objetiva nesse assunto, então eu posso fazer a qualquer momento aí e colocar aqui, beleza? E é isso aí, os que vos falaram a palavra de Deus. Hoje, quem fala da palavra de Deus? O pessoal não fala de Jesus, não fala do Messias, fala de Bíblia. Porque a Bíblia, porque a Bíblia, porque a Bíblia, a palavra de Deus, isso aqui é a palavra de Deus. Pega a Bíblia e fala, isso aqui é a palavra de Deus. Ó. Tirando, né, o verdadeiro foco, né? O que é importante para mim? É o Messias, é o foco? O Messias não me dá dinheiro, a Bíblia me dá dinheiro. Então eles tiram o foco do Messias e colocam na Bíblia, né? Porque a Bíblia, você pode falar de dinheiro, você pode falar de riqueza, você pode falar de prosperidade. A Bíblia te dá foco, dá muita margem para mentira quando você tira esses textinhos pequenos, né? Igual, lembrai-vos dos vossos pastores. Lembrai-vos dos vossos pastores aqui. Não lê o resto não, senão você vai entender. Lembrai-vos de mim, ó. Né? O Messias é o mesmo ontem eternamente, e aqui ele fala, né? Aqui diz que a palavra dos profetas, esses pastores, tem validade eterna, né? Então é isso. O que o Messias está falando, que ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, é que a palavra dos profetas tem validade eterna. E até o último dia da terra aqui, até o último dia da vinda do Messias ali, tá valendo, tá? Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas. O que é doutrinas várias e estranhas? Não se deixe levar por doutrinas várias e estranhas. A pessoa fala assim, porque você é filho do rei, você que não sei o quê. Você não pode viver essa vida que você está vivendo. Você tem o direito, você pode requerer de Deus essas coisas. Você pode pedir a Deus, Ele tem que te dar. Você é filho do rei. Onde está escrito isso? Você escuta isso o dia inteiro na televisão. Você escuta essas coisas, essas mentiras, né? Essas porcariadas aí. E aí, como que a gente faz com essas pessoas? O que a gente faz com essas pessoas? Você entende o que eu estou falando? Né? Então, é dessa mesma forma. A Escritura mesmo, na verdade, o que ela faz? Né? Ela fala assim para você, ó, não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas. Você tem Você quer saber o que o seu pastor está pregando? Você quer saber o que o seu pastor está pregando? Em Mateus 4, que eu vou deixar aqui, tem um diálogo da tentação de Jesus. Se eu não me engano é Mateus 4:4, mas vai estar aqui, ó, tá aqui, tá? Que é o diálogo de o diabo tentando
o Messias, né? Aí o que foi falado lá? O diabo leu assim, né? Vamos dizer, ele conhece a Escritura tanto quanto eu, quanto você. E ele pegou, recitou Salmo 91, né? Que é a Ave Maria dos crentes, né? Ele pegou o Salmo 91 e falou assim, ó, na Ave Maria dos crentes aqui está escrito, ó, que não deixará que seu pé tropece em pedras, né? Pula daqui para baixo, porque está escrito que no Salmo 91 que nada pode te acontecer, né? Se você tá, nada pode te acontecer. É assim que seu pastor está pregando? Não, porque você tem que requerer de Deus. Você tem que requerer de Deus. Você pode fazer isso. Não, se você está passando uma dificuldade, Deus vai te falar. Não, você não. Entendeu? Você tem que saber qual a pregação que seu pastor está pregando. Ele está pregando a palavra do diabo ou está pregando o que o Messias está ensinando? Porque o Messias pegou e falou assim, mas também está escrito. Porque o diabo tinha falado uma coisa que está escrito, levando por esse mesmo texto, né? Essa mesma coisa evangélica, né? De pegar um versículo e dizer, não, ó, nesse versículo está escrito isso, mas o Messias falou assim, mas também está escrito. Como é que ele falou assim? Não tentarás o Senhor teu Deus, não tentarás o Todo-Poderoso, né? Então, tem muitas coisas que está escrito na Bíblia aí que você fala assim, ah, mas isso aqui, aquilo lá, aquilo outro. Rapaz, o diabo também fala de Bíblia, entendeu? O próprio Rassatã fala de Bíblia. O diabo, eles estão aí, que são essas pessoas aqui, entendeu? Não vos deixei levar ao redor por doutrinas várias. Que doutrina é essa? Ah, o que eu quero hoje, o que eu quero é dinheiro. O que mais tem é a igreja da prosperidade aí. Doutrinas várias. Onde está a prosperidade na Bíblia? Mostra para mim. Mostra para mim. Deixa no comentário aqui, ó. Deixa um link. Você tem um link de um pastor aí que fala de prosperidade, que você fala assim, não, ó Flávio, esse pastor aqui é uma maravilha, tá? Eu vou ver se eu consigo, eu não sei se eu sei fazer isso, na aba comunidade, para quem está no YouTube, eu vou tentar fazer alguma coisa na aba comunidade a respeito, e eu não sei se lá dá para deixar link ou não, se vocês conseguem deixar link, né? E o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou assistir esse pastor e a gente pode fazer uma reação da pregação desse pastor, tá ok? A gente vai confrontar não com a Bíblia e nem com a Escritura, a gente vai confrontar com o Messias, né? O que o Messias falou, o que os apóstolos falaram, o que os pastores, né? Que são os profetas falaram, né? Então a gente vai confrontar com a Escritura, né? A gente vai pegar os ensinamentos variados de Rassatã e confrontar com o Messias, né? Para ver o que vocês estão falando certo, né? Não vos deixei levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com a graça e não com manjares. É bom que o coração se fortifique com a graça e não com manjares. O que é manjares? Coisas que você pode usufruir, né? O que são manjares? Nós vemos em Daniel. O Daniel rejeitou os manjares do rei. Nós vamos fazer um vídeo sobre Daniel, sobre essa parte dos manjares, porque que ele rejeitou. Mas ele rejeitou o manjar do rei. E aí? Você está rejeitando o manjar do rei ou a coisa que você mais quer é o manjar do rei? O que você está precisando? O que você quer? O que você está buscando? Essas doutrinas falsas, essas doutrinas horríveis, né? Doutrinas várias e estranhas,
Porque essa aqui é um ensinamento único. Amor ao próximo e amar ao Criador. Tá? Que de nada aproveitam ao que a eles se entregam, né? O que a eles se entrega, nada se aproveita. Nada. Não é alguma coisa se aproveita. É muita coisa que se aproveita? É pouca coisa que se aproveita? É nada. Nada se aproveita. Então, das coisas que você tem recebido, esses manjares que você tem buscado nos domingos, no sábado, na sexta, na quinta, na quarta, na terça, na segunda, no domingo de novo, não serve de nada. De nada. Porque você está buscando um lugar também que não era para ter ido buscar também. Tá ok? E nós vamos falar a respeito disso qualquer hora. Aqui já citam esses pastores modernos e suas mensagens de prosperidade, riqueza e tudo mais. E é isso aí, né? Os manjares do rei, né? Aqui, ó, eu ia falar mais para frente, que eu acabei de falar que a gente ia falar que vocês vão buscar num lugar errado. Tá escrito aqui, ó, versículo 10. Temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao templo. Temos um altar que não tem direito de comer. Vamos lá. Temos um altar. É um altar físico? Não. De que não tem direito de comer. Temos um altar de que não teremos o direito de comer. E que quando nós vamos comer desse altar? Na bordas do cordeiro. Esse altar, esse comer é a borda do cordeiro. Apocalipse 18 ou 19, que eu não lembro. Tá? Quem não tem direito de comer? Os que servem ao tabernáculo. Você vai lá no tabernáculo, lá bater palma, fica de pé, vamos ouvir a palavra de Deus, pode se assentar, levante, vamos bater palma, agora vai começar a cantiga, né? Cantiga para enrolar vocês aí, para te preparar para a mensagem. É o mantra, né? Vamos apresentar você para um mantra, né? Para que vamos te preparar para sua alma ficar gostosa, receptiva para a hora que chegar a mensagem, a hora que chegar a oferta, o dízimo, você dá alguma coisa pra gente, né? Porque a gente tem que te preparar para essas coisas. Porque os manjares são assim, né? Você tem que receber os manjares e nós temos que receber os seus manjares, né? Então, temos um altar que não tem direito de comer os que servem ao templo. Você serve ao templo? Você não tem direito a esse altar, a esse manjar, de comer naquele dia. Está aqui. Você está lendo aí? Você está lendo aí na Bíblia? Hebreus 13, 10. Grifa aí, ó. Grifa aí, mostra seu pastor. Mas fala, pastor, não lê só isso não, lê aqui tudo inteiro aqui, ó. Lê desde o começo. Eu vi um cara na internet que ele leu desde o capítulo 1 e foi explicando versículo por versículo. Vamos ler também? Lê para mim e explica para mim versículo por versículo. Os templocentristas ficarão de fora das bordas do cordeiro. Isso é um fato, tá? Porque os corpos dos animais cujo sangue é pelo pecado trazido pelo sumo sacerdote para o santuário são queimados fora do arraial. Porque os corpos dos animais é de humano? Não. Aqui ele estava falando do sacrifício, né? Porque na antiga aliança tinha o sacrifício, porque nós não tinha, na época não tinha o Messias não tinha morrido para isso, para acabar com a queima, né? Mas até hoje no judaísmo existe, tem um vídeo dos levitas que está na Aline, né? Israel com a Aline. Se eu lembrar, eu vou deixar aqui na descrição também para vocês, tá ok? Porque os corpos dos animais cujo sangue é pelo pecado, o sangue é pelo pecado.
trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial, né? A sombra da antiga aliança, né? E por isso também Jesus, para se sacrificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta, entendeu? Ele falou que na antiga aliança, lembra que nós falamos sobre sombra? Hebreus 10, 1. Vai estar aqui, ó. A antiga aliança é sombra das coisas novas. Então, antigamente, o sacerdote trazia aqueles animais, né? E era queimado fora do arraial. Assim, o Messias também morreu crucificado fora da cidade, fora da porta, né? Apareceu fora da porta, porque Israel tinha as portas, ele era cercada, né? E tinha as portas, né? Então ele foi na zona rural, vamos dizer assim, né? O cumprimento da sombra, né? Então o versículo 11 é a sombra da antiga aliança e o cumprimento aconteceu na morte do Messias, né? Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando seu vitupério, né? Então saiamos fora do arraial. Aonde que é o arraial hoje? O arraial é a cidade? Não, o arraial hoje é o sistema religioso. Saiamos, pois, do sistema religioso, fora do arraial, levando o seu vitupério, né? Então, dessa forma, olha lá, saiamos da religiosidade, levando conosco a nossa humilhação, né? A qual o Messias passou, né? Porque o Messias foi humilhado. Saiamos, ele não humilhou o nosso Messias, o sistema religioso não humilhou o Messias. Ah, Flávio, mas hoje nós pregamos, né? Nós falamos de Jesus, nós não fazemos parte do judaísmo, né? Daquela época que negou Jesus. O judaísmo falou a mesma coisa, né? Eles falavam, oh, o sangue dos profetas, que não sei o quê. Mas eles mesmos sabem que foram os pais deles que mataram os profetas, né? E o Messias repreendeu eles nisso, no próprio Mateus 23, né? Que ele deixou bem claro isso, né? Que os sacerdotes da época, o que ele fazia? Ele pegou, eles falavam, oh, porque o túmulo dos profetas, que não sei o que, e começaram a falar, a mesma coisa que os crentes falando, não, mas nós falamos de Jesus, do Messias, da cruz, do Calvário, então levamos a mensagem, não leva a mensagem da cruz, a mensagem da cruz é arrependimento, a mensagem da cruz nunca fala de dinheiro, a mensagem da cruz é outra coisa, tá? É arrependimento, só isso. Você já viu João Batista falando de dinheiro? Viu Jesus falando de dinheiro? Se você viu Jesus falando de dinheiro, posta aí o versículo aqui embaixo. Vamos conversar sobre esse assunto. Tá bom? Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Não esperamos nada daqui. Não esperamos nada da cidade. Vamos esperar aquela futura, né? Não esperamos nada deste mundo, mas da nova Jerusalém, né? 15. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor. Presta atenção. Ofereçamos a ele sacrifício de louvor, isto é, fruto dos lábios que confessam o seu nome. É fruto do lábio que confessam o teu nome, não é fruto do lábio que canta o seu nome, tá? Louvor, confessar o seu nome, tá? Como eu venho dizendo sempre. Ah, mas você procurar um dicionário, lá vai ter louvor, cântico, é porque é religioso, tá? Não tem nada do contexto. Hoje é religioso, porque sempre, desde quando que tem a igreja pós-Cristo? Na época do Messias, não, né? Não se cantava, né? Cantava sim, Moisés mesmo, quando acontecia as coisas durante o dia, eles faziam música da situação, igual você pega, que filme que era, cara? Senhor dos Anéis, que eles entram numa taberna e eles começam a cantar, e a música é uma história,
É uma história que acontecia, que eles falavam de um cara que ia lá e matava isso, o dragão, e salvava a princesa, que não sei. Era coisa assim, entendeu? Por quê? Porque naquela história existia dragão, naquela história existia aquelas coisas. Para nós não. Mas Moisés, né, cantava, Miriam dançava, mas era de situação que acontecia durante o dia, entendeu? E eles não faziam aquilo para Deus, eles faziam aquilo para a alma, entendeu? E nunca foi escrito que aquilo foi para Deus. Como o diabo usou Salmo 91, eles usam isso para falar para você que é para cantar para Deus, tá? E o louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Porque aí você pode ver a respeito de louvor, o que que é? O louvor, aqui ó, o que é louvor? Louvor é um ato de enaltecer e glorificar algo ou alguma coisa, exaltar a ação de alguém ou de uma divindade, né? Exemplo de uma pessoa que se formou com louvor, né? Então, vamos supor, eu tenho uma sobrinha, que eu quero mandar um grande abraço para ela, né, a Vitória, e ela passou com louvor na faculdade. O que é louvor? Foi a melhor aluna, né? Então, todo mundo ali da turma dela, né, dos formandos se eu não me engano, é só da faculdade dela, né, da faculdade que eu digo assim, da formação que ela fez economia, né, ela foi a melhor aluna dos graduandos daquela formatura ali, entendeu? Então ela passou com honra, passou com louvor, né? E isso é louvar. Por que passou com louvor? O pessoal estava cantando para ela? Não, isso é louvor. Por quê? Porque foi enaltecida, ela foi uma forma da pessoa ser homenageada, da pessoa ser gratificada, da faculdade mostrar, né, que tem uma aluna à altura, né, para tal coisa, né? Então, louvor nunca louvor nunca é cantar, entendeu? Isso aí é no religioso. Se você for ver lá, antes de você ver cantar, tá escrito lá, religioso, cantar, né? Mas só no religioso, porque se você tirar religioso ali, já não tem mais cantar, entendeu? E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada, né? Não se esqueçais da bondade, né? Não se esqueça da bondade. Você quer fazer um sacrifício, né? Ah, não, mas eu quero fazer um sacrifício porque a minha religião fala de sacrifício, isso aqui lá. Então, você quer fazer um sacrifício? Faça bondade, pratique a bondade, né? As boas obras, o amor ao próximo e a comunicação, de você falar, levar a mensagem para alguém. Porque de tais sacrifícios Deus se agrada. De tais, porque aqui está falando de duas, né? Por isso, tais está no plural, porque é beneficência, que é bondade, amor ao próximo, né? E a comunicação. Então, de tais sacrifícios Deus se agrada. Ele colocou mais algum? E mais etc? Não, não tem. O sacrifício que agrada ao Criador é a bondade, o amor ao próximo, fortalecimento mútuo, né? O amor ao próximo e ao fortalecimento mútuo, né? Obedecei-vos vossos pastores e sujeitai-vos a ele. Obedecei-vos os pastores lá atrás, né? Que nós vimos já quem são esses pastores, né? Os profetas, né? E sujeitai-vos a eles, porque velam pelas vossas almas, né? Eles já estão velando já atrás lá pelas vossas almas, né? Como aquele que hão de dar conta delas, porque pelo que ele escreveu, eles hão de dar conta, entendeu? Pelo que está escrito, que você lê na Bíblia, que é a Escritura, que nós conhecemos, por mais que foram tiradas muitas coisas ali, você se aproveita algo para a salvação ali, tá? Dentro da Bíblia, que contém a Escritura, né? Então, obedecei os vossos pastores e sujeitai-vos a ele, porque
velam por vossas almas, como aquele que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo. Por isso não porque isso não vos seria útil, tá? Então, como aquele que hão de dar conta delas, né? Porque eles escreveram, vão dar conta delas. Esse que está aí te levando para o mau caminho é o que o Messias deixou escrito. Falou assim, ó, um cego guiando outro cego, os dois caem no buraco. Não é você, não é só você e não é só ele. Ah, ele está fazendo mal, é ele que vai se ferrar. Não. Quem cai no buraco é os dois. Um cego, que é ele, que quer guiar você, porque pastor quer dizer guia, tá? Quando você lê lá em Mateus 23, ele fala guia cegos, entendeu? Então ele está falando de pessoas que guiam a pessoa. Quem são guia pessoas? Os sacerdotes, os pastores, os rabis, os padres, entendeu? Quando um cego guia outro cego, os dois caem no buraco. Se você tem esse guia cego, e você precisa dele, que você também é cego, porque você precisa de um guia mais cego que você, vocês dois vão cair no buraco. Esse buraco é aquele buraco. Tá? Para que não façais, para que o façais com alegria, né? Para que o façais com alegria e não gemendo por isso, porque isso não vos seria útil. Né? Então aqueles pastores lá atrás, os profetas lá que deixaram tudo escrito certinho como deveria fazer, como deveria agir, é aquela palavra que está velando a gente, tá? Não é a palavra desses caras aí não, tá ok? Obedecei aos ensinos dos profetas, obedeçam. Eles se preocupam com todos nós, façam com amor para que seja válido, né? Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência. Orai por nós, fala por nós. Falai por nós, porque nós temos, porque confiamos que temos boas consciências, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente, né? Fale por nós, orar é falar, tá? Quando você vai fazer um curso de oratória, eu gosto de usar esse exemplo muito. Quando você vai fazer um curso de oratória, você não vai aprender lá. Fala, vim fazer o curso de oratória, paguei a matrícula, tá aqui a minha primeira aula. Então, a primeira aula é o seguinte, você vai fazer assim, ó, Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, neste momento, blá blá blá. Não é isso, oratória não é oração, é falar. A pessoa que tem uma boa oratória é um orador. Quem que é um orador? É um cara que fala. Você vê esses caras aí, coach, aqueles caras que conseguem te enganar, fazendo filosofia, umas palavras, umas frasezinhas de efeito para lá, para cá e para lá, que te levam você assim na conversa. Esses aí são, entendeu? Esses aí são que te engambelam. Ele é um bom orador, né? Você vê um pastor, ele é um bom orador. O padre é um bom orador. O padre tem que fazer faculdade de filosofia, né? Ele faz a faculdade lá, a teologia, faz a filosofia e ele escolhe uma profissional para ser padre, tá? Eu sei por quê, porque eu já fui garotinho aqui na Casa do Garoto, né? E eu lembro tudo isso aí, de a gente conversar com um seminarista ali e tal. E eles falaram isso pra gente, tá? Então, é dessa forma. Orar é falar, fale por nós, pois estamos certos da verdade e agindo com honestidade. Essa é a tradução do que estava escrito ali. 19. E rogo-vos com instância que assim os façais, para que eu mais depressa vos seja restituído. E rogo-vos, pois, com instância que assim o façais, para que eu mais depressa vos seja restituído, né? Por quê? Ora, pois o Deus de paz, pelo sangue do concerto eterno, tomou a trazer dos mortos o nosso Salvador,
grande pastor das ovelhas. Então, antes daqueles pastores, tem os pastores, que é o plural. Quem que são os pastores? Os profetas. O pastor, o Messias. Os pastores, os profetas. Tá? Vou aqui, né? O pastor principal, o Messias. Abaixo dele, os profetas, que estão no mesmo nível da gente. Então vamos lá. Conclusão. Pratique a boa obra, a misericórdia, o amor ao próximo, obedeça os verdadeiros ensinos. Os pastores de hoje só pregam doutrinas várias, estranhas, oferecem manjares que nada se aproveitam, que é o que você vai ver no versículo 9 aqui de Hebreus, né? O Messias é o pastor eterno e os outros nada são nas Escrituras. Então, o Messias é o pastor, e esses que você chama de pastores não são nada na Escritura. Nada. Tá? Só irmãos. Segundo a Escritura, não quereis você ser chamado de bispo, guias, pastores, padres. Vocês são todos irmãos. Né? Ele veio quebrar essas coisas, né, de religiosidade. E você continua seguindo uma religiosidade. Né? Então, versículo 9... nós vemos aqui que não vos deixei levar por doutrinas várias estranhas, porque é bom que o coração se fortifique com a graça. Com a graça, né? Que é a graça? O favor é merecido, que nós recebemos através do madeiro. Antes do madeiro, nada prestava, tá? Nada da lei prestava. E não com manjares, né? De que nada se aproveitam os que nele se entregam. Quais são esses manjares? Esses manjares são pregados hoje em cima dos púlpitos. Você quer ser um milionário? Você quer comer o melhor dessa terra? Você quer isso? Você quer aquilo? A mensagem de Hassatã. Se você ler o Mateus 4, de 1 ao 5, se eu não me engano, lê aí. Mateus 4, de 1 ao 5. É a tentação do Messias até o Messias fala assim, ó, afaste de mim, Satanás, tal, e o diabo sai, mas antes disso o diabo tentou ele 4 vezes, oferecendo a cidade, ó, se você me adorar, se você prostrar e me adorar, tá vendo tudo isso que você tá vendo aqui, ó, vai ser tudo seu, é só se ajoelhar, se prostrar e me adorar. É o que o pessoal tá fazendo, o pessoal tá indo lá se prostrar, se adorar, para ser dono de muita coisa, tá seguindo ensinamento de Hassatã, né? Mas o Messias disse, não, adorará somente ao Criador. Mas o pessoal não quer adorar o Criador. O pessoal quer o melhor dessa terra. O melhor dessa terra é ensinamento de Hassatã. Tá? Ah, mas eu quero ter uma vida melhor, eu quero isso. Isso aí é mensagem de Hassatã. Tá? Se você quiser ter alguma coisa, falar assim, não, eu quero conquistar uma coisa, eu quero ter meu canto, eu quero ter morar numa chacrinha da beira do rio, eu quero pescar todo dia, eu quero trabalhar, eu quero plantar, eu quero criar, eu vou comer daquilo lá. Isso não é errado. O que é errado é você sempre, sempre mais. Entendeu? Então você tem um lugar para você ficar, para você viver, isso não é errado. O errado é você sempre falar assim, não, isso que eu tenho não é bom, isso que eu tenho é pouco, isso que eu tenho é pouco. Mas só que aqui ele fala assim, ó, versículo 5, sujeitai-vos, sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei nem te desampararei, entendeu? Contendes com o que tendes, contenha, seja o suficiente o que você tem, entendeu? Ah, eu preciso ir num casamento, eu preciso de uma roupa nova, de um blazer novo. Essa camisa aqui tem um furinho aqui onde fica escondidinho. Não, mas eu não quero um novo. Irmão, está fora do padrão, tá? Então a mensagem do Criador hoje é essa. Se você tem alguma pergunta, deixa aí na descrição. Se você tem alguma dúvida, deixa aí na descrição. O vídeo sempre está ficando muito longo porque
Eu quero que vocês não tenham dúvida do que eu estou falando, do que eu estou tentando passar para vocês, da escritura. Mas, por favor, deixa aqui. Eu gostaria que vocês não tivessem dúvida, mas se tem a dúvida, eu quero esclarecer isso para vocês. Eu não quero deixar vocês com dúvida nenhuma, tá ok? Então deixa na descrição. Curta, compartilha naquele grupo, se inscreve, você não é inscrito no canal, já aproveita para se inscrever aí, tá? E compartilha com a sua família, com o seu grupo de ensino e vamos compartilhar essa maravilha do Criador para frente, tá ok? Então, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!